Nós estamos recebendo aqui no estúdio do jornal O Dia News, da O Dia TV, o presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Enzo Samuel. Presidente, obrigado pela aceitação do convite, um prazer revê-lo. Eu que agradeço, Douglas, pelo convite, é um prazer em revê-lo e dar logo aqui meu boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Presidente, então vamos falar de política, mas antes eu queria falar de alguns assuntos que eu sei que são importantes para a população, que são esses projetos. Nós mostramos os projetos que o senhor tem trazido para a população, ou seja, aproximado a população do Legislativo Municipal, da Câmara de Vereadores, não só no aspecto de conhecer melhor o trabalho dos vereadores, porque fica ainda aquela dúvida e muita gente, mas os vereadores vão lá na Câmara e como é que funciona, como é que os projetos são elaborados, como é que é o processo de tramitação do projeto, como é que ele é aprovado, quando entra em prática, enfim. A população, obviamente, tem direito de saber como é que tudo funciona. O senhor tem dado essa transparência para a população com vários projetos e foi instalado um posto da segurança pública agora, Emissão de RG. Emissão de RG, uma série de serviços. Eu queria começar com esse ponto para a gente partir para os outros projetos. Funciona na Câmara? Na Câmara Municipal. Bem, primeiro dizer que quando assumi a Câmara Municipal de Teresina, também assumi o compromisso de tornar aquela casa cada vez mais próxima do nosso povo. E hoje eu não tenho a menor dúvida que a Câmara Municipal de Teresina, escutem o que eu estou falando, é a Câmara Municipal mais atuante no Brasil. E prova disso são os projetos que a gente vem implementando a todo vapor da nossa gestão. Posso falar do Câmara em Ação, que é onde você realiza audiências públicas itinerantes dentro da própria comunidade. Vamos fazer um recorte aí, presidente, aproveitando que o senhor está enumerando os projetos, vamos fazer um recorte. O Câmara em Ação, nós tivemos agora o encerramento do semestre no Legislativo. Quantas sessões foram realizadas? Qual o balanço? Tivemos 2 edições do Câmara em Ação, que além da audiência pública itinerante, você leva serviços para serem ofertados para a comunidade. No primeiro, nós tivemos como carro-chefe a emissão de documento de identificação para a população. E no segundo, na Zona Sudeste, nós tivemos a parceria com o SESC. Nós levamos o caminhão que realiza os exames de rastreamento de câncer de mama, assim como do colo do útero, permitindo que a gente desafogasse a fila do SUS. Para se ter uma ideia, Douglas, hoje 2.000 mulheres esperam por atendimento para realizar esses exames na fila do SUS. E só o Câmara em Ação vai atender mais de 500 mulheres nas suas 4 edições que serão realizadas esse ano. E se assim Deus me permitir, no próximo ano, que a gente faça mais de 4 edições, a gente zera a fila do SUS. Para se ter uma ideia... Só com essa ação da Câmara. Só com essa ação da Câmara. Para se ter uma ideia, teve mulheres que realizou esse exame no Câmara em Ação que iriam realizar daqui a 1 ano pelo SUS. Ou seja, se algum problema for detectado, a mulher não tem nem a oportunidade de sequer fazer um tratamento de qualidade. E em muitos casos, presidente, o exame não tendo sido feito através da Câmara Municipal, do projeto da Câmara, talvez tivesse ali um princípio de um problema mais sério, mas, como os médicos sempre dizem, quando é detectado precocemente, é 100% de cura. De cura, 100%. Quer dizer, e aí você esperar 1 ano, o quadro já é praticamente irreversível. Quer dizer, você tem essa questão também de fazer o diagnóstico precoce. Exatamente, que é de suma importância. Nós tivemos também a implantação desse posto, mais uma vez em parceria, onde a gente visa modernizar também os serviços da Câmara Municipal, em parceria com a Secretaria de Segurança, Governo do Estado do Piauí, a implantação de um posto de emissão de identificação digital. Ou seja, a população... Aberta à população. Aberta à população, de forma gratuita. Quem for tirar a sua primeira via e quem for tirar a sua primeira via digital. Ali a Câmara Municipal, nós sabemos que tem pessoas que andam para participar de audiência pública, irem nos gabinetes dos vereadores, sessão solene, participar das sessões ordinárias, e você já pode aproveitar e emitir seu RG. E está sendo um sucesso esse serviço ofertado pela Câmara Municipal. Recentemente, a instalação da Escola do Legislativo Municipal da nossa Câmara, que é a maior do Brasil, já começou sendo a maior. A Escola do Legislativo? A Escola do Legislativo, vereador Firmino Filho. Estamos ofertando 16 cursos, as inscrições vão começar já agora em julho e vai até um período de agosto. Teremos especialização, teremos curso de marketing político,
curso de Libras para os servidores, para melhor atender a população que ali chega, para que a Câmara possa ser inclusiva. Mas os outros cursos também são abertos à população. Aberto à população. Vamos ter preparatório para a OAB gratuito, né, para as pessoas que não têm condição de pagar esse preparatório. Ou seja, hoje a Câmara, eu não tenho a menor dúvida, ela é a instituição pública mais próxima do povo teresinense. Agora, presidente, vamos então fazer Ontem foi o último dia de funcionamento do Legislativo Municipal, que entra em recesso, volta no segundo semestre. E eu queria começar falando com o senhor sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como é que a Câmara avaliou para chegar àquele valor mais de 4 bilhões? Bem, primeiro... Só para a população entender, porque veio aqui o secretário de Planejamento, que é seu amigo, Austin Bonfim, e ele explicou detalhadamente como é que é feito o plano plurianual, daí as leis de diretrizes orçamentárias anuais. Então, no caso do município de Teresina, como é que é esse trabalho de formatação da lei de diretrizes orçamentárias na Câmara? Bem, isso cabe, essa parte ela é mais uma parte burocrática do administrativo, do executivo, mas você implementa ela principalmente pensando nas políticas públicas que você vai implementar pelos próximos anos, principalmente a longo prazo. Então a prefeitura encaminha esse arcabouço em diversas áreas, na saúde, na educação, você encaminha esse arcabouço para a Câmara, a gente faz uma análise, aonde houver a necessidade de implementar algumas emendas, nós implementamos, mas foi analisada por uma equipe super competente, que tem como presidente da Comissão de Orçamento o vereador Alain Brandão, diga-se de passagem, atua nessa área de contabilidade pública há mais de 10 anos, é referência do Piauí todo e é hoje quem preside a nossa Comissão de Orçamento. Agora, presidente, essa peça ela é enviada pelo Executivo para a Câmara com todas as previsões de gasto. Exatamente, é isso que acontece. Saúde, tantos milhões de reais, educação... As políticas públicas que você vai querer implementar nos próximos anos. Agora, a pergunta que eu faço ao senhor, ela foi aprovada como enviada ou ocorreram algumas alterações? Houve alteração, nós apresentamos uma emenda que foi uma adaptação à Constituição Federal. Que essa emenda em relação, essa alteração em relação às emendas impositivas, as emendas dos vereadores. As emendas positivas. Primeiro, o que é que eu quero... aproveitar para esclarecer esse assunto também. Né? Primeiro, para esclarecer esse assunto. As emendas parlamentares, elas são destinadas para o povo de Teresina. São feitos investimentos na área de infraestrutura, na área da saúde, na área da cultura e na área do esporte. Vereador, como assim? Olha, é através de uma emenda que eu vou, às vezes, num bairro, identifico que uma rua precisa ser calçada. Eu destino a quantia X para que a prefeitura possa executar a obra de realização daquele calçamento. Se eu identifico que tem uma rua que tem um cadeirante e eu quero asfaltar, eu vou destinar a emenda. Se eu identifico que existe uma UBS que precisa ser reformada no bairro, o vereador destina um recurso para que aquela UBS seja reformada. Assim como para realização de atividades culturais e esportivas, que não são menos importantes. Eu sempre digo, o esporte, ele é o instrumento mais agregador e inclusivo que existe dentro da sociedade. Pergunte isso quando você vivencia isso, quando você vai na periferia, você vê a meninada jogando bola no meio da rua, numa praça que precisa de reforma, e nós também precisamos implementar essas políticas. Então essas emendas, elas servem para que o vereador ele possa participar mais do dia a dia da população. Aumentando o valor dessa emenda, quem ganha mais é a população de Teresina, que vai ter vereador destinando mais recursos, mais emenda para realizar obras pela cidade. Lógico, precisa ser executada pelo municipal. E nesse aumento, metade das emendas, como tem a previsão constitucional, são obrigatórios serem destinados para a saúde. Então só para a gente esclarecer, anualmente, cada vereador recebia R$ 1.200.000. Isso. Agora vai receber R$ 2.400.000. Aí a lei diz o que em relação à obrigatoriedade de aplicação? Do 1.200.000, 20% era obrigatório para a saúde. Com essa adequação à Constituição Federal, existe também a previsão que 50% seja destinado para a saúde. Então esse percentual aumenta de 20 para 50%. Isso. Ou seja, nós vamos ficar praticamente com os mesmos 1.200.000 para destinar de emenda. Porque 1.200.000 tem que ser para a saúde. Exatamente. Né? Ou seja, e não tem a menor dúvida que hoje Teresina passa por uma crise no setor de saúde. Você, que mora aí no bairro, na sua comunidade, você sabe que hoje quando você vai numa UBS e precisa de um tratamento contínuo para hipertenso, para diabético, não tem medicação.
Você sabe que às vezes você vai tentar conseguir uma consulta simples, dorme de madrugada na UBS e não consegue a consulta. Nós vamos utilizar esse dinheiro da emenda para tentar melhorar o atendimento de saúde de nossa capital, que já foi referência nacional. Agora, eu pergunto ao senhor, o senhor disse agora há pouco, olha, isso depende também da execução, não, depende de execução, depende, o vereador vai lá, né, verifica o problema, ou a população faz um pedido, o vereador destina aquela emenda, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, para o assaltamento de um trecho, de um bairro, no bairro Mocambinho, por exemplo. Isso. Determinada rua lá, avenida, para o assaltamento completo. Aí é enviado o projeto para a prefeitura para executar. Pergunta ao senhor como presidente da casa, obviamente que esse assunto o senhor não tem obrigatoriedade de tratar, porque não cabe à Câmara, aos vereadores cabe indicar, a eles cabe a indicação, e a prefeitura a execução. Mas como é que está hoje o percentual de liberação dessas emendas? Os vereadores têm reclamado ou essas emendas têm sido liberadas? Olha, o que o senhor tem conversado com os parlamentares? Infelizmente existe uma reclamação por boa parte dos parlamentares que suas emendas não estão sendo executadas no todo. E eu sempre digo, e faço o apelo aqui à prefeitura, porque quando uma emenda dessa não é executada, quem perde é a população de Teresina, que deixa de ter uma obra, que deixa de ter um investimento, que deixa de ter uma atividade, valorizando a cultura, a educação, valorizando o turismo, enfim. Então, a gente perde com isso, a cidade perde com isso. Você vê, às vezes, a prefeitura luta tanto para aprovar um empréstimo, para conseguir recursos, para investir na cidade, e deixa de executar as emendas também, que são espécies de investimentos. E o melhor das emendas é o quê? Que geralmente existe uma participação popular muito intensa. É quando o vereador visita uma comunidade e uma pessoa chega, vereador, eu preciso de um calçamento na minha rua, que há anos a gente sofre aqui no período de chuva, com poeira, porque não tem calçamento. É uma participação diretamente do popular. Então é importante que a prefeitura execute essas emendas. O secretário de governo, que eu não lembro o nome, o secretário de governo da prefeitura, eu nunca lembro o nome dele, mas enfim, ele deu uma entrevista uma vez aí, a uma emissora, dizendo o seguinte, que os vereadores reclamam, mas isso depende, a execução depende de de licitação. Isso que às vezes demora, porque, por exemplo, ele disse, para a construção de um ginásio poliesportivo, a colocação de calçamento numa rua, tudo isso depende de licitação. Quando a licitação já está pronta, ou já está em andamento, é mais rápido. Agora, para começar do zero, é isso, só cheguei... Sendo sincero, povo teresinense, quando a gente escolhe um gestor, a gente escolhe ele para estar resolvendo os problemas da cidade. A licitação é um processo natural que traz transparência quando você vai realizar qualquer tipo de contratação na administração pública. Então, é algo obrigatório. Quem executa, quem faz a licitação é o poder público. É ele que tem que dar celeridade. Eu não posso trazer como justificativa de não executar uma obra que é importante para a cidade de Teresina, como a licitação não está andando. Quem é que cuida da licitação? É o poder executivo. Então, eu acredito que essa não seja a melhor resposta. Eu acredito que existe mesmo uma falta de organização. Essa reclamação que o senhor tem, que o senhor acabou de citar, ela é uma reclamação geral dos vereadores? De boa parte. Da maior parte? Da maior parte. Da maior parte dos vereadores em relação... e aí, vereador, para que os telespectadores entendam, quando, por exemplo, a emenda que está prevista para ser liberada, digamos, em 2023, chega o final do ano, essa emenda não é liberada, aí a gente passa para 2024, como é que fica o processo da emenda aqui? Foi liberada. Nós solicitamos um estudo agora e foi informado pela nossa procuradoria que o caso de não execução dessas emendas é crime de responsabilidade. A consulta, no caso que o senhor fez, foi em relação à punição. Exatamente. Sobre a não execução. Exatamente. Eu lembro que porque são emendas impositivas. Eu lembro que o vereador Ismael Silva, quando esteve aqui, disse até que entrou com um processo na vara dos feitos da Fazenda Pública, para que as emendas fossem executadas. Olha aonde nós chegamos. Um vereador, e aqui eu quero dizer, independente de quem tem a sua posição, sendo base, situação independente, a obra da emenda vai para o povo de Teresina.
Quem perde com isso é o povo de Teresina. Um vereador tem que entrar com ação para ter a garantia da execução da sua emenda. Rapaz, como é que eu vou dizer isso para o povo de Teresina? Olha, eu botei uma emenda para calçar a sua rua, mas a prefeitura não quer fazer a rua. Agora, nesse caso que o senhor falou, a consulta é o seguinte, a Procuradoria Jurídica da Câmara, o parecer é de que o gestor ele pode ser punido por crime de responsabilidade. No caso da não execução. Da não execução. Porque as emendas são impositivas. Elas têm a previsão legal. Isso pode ser solicitado pelo vereador individualmente, por 2, 3 ou pela Câmara inteira? Ou pela Câmara. Nesse caso, nós consultamos a Procuradoria e a ideia é que a gente possa agir em consonância com todos os vereadores. Veja só, a nossa ideia não é procurar aqui punir ninguém. A nossa ideia é ter que as emendas sejam executadas para que a gente possa levar melhorias para a população do nosso povo de Teresina. O senhor já teve uma conversa com os vereadores sobre o resultado desse parecer? Já, vamos repassar para todos os Foi vereadores, agora, né? recente. Vamos fazer um levantamento dos vereadores onde as emendas não estão sendo executadas para que possamos agir em conjunto. E aí o senhor vai comunicar, tem essa saída, esse caminho aqui. Esperamos que a gente não precise chegar a isso. Há uma previsão de uma conversa com a Prefeitura de Teresina, com o prefeito da cidade, ou com algum secretário, para explicar o resultado desse parecer? Douglas, eu aprendi muito cedo em minha vida que para você resolver problemas, você precisa aprender a dialogar e conversar. Por parte da Câmara Municipal não existe qualquer problema em dialogar, desde que o centro dessa conversa seja o bem-estar da população de Teresina e o bem-estar da nossa cidade. Mas só vai propor essa conversa? Só pode propor essa conversa e dizer, olha, a gente tem um parecer, que a gente tem uma reclamação... Nós vamos tentar executar primeiro nossas emendas. Ainda existe o prazo hábil, até o final do ano. Não acontecendo isso, é que a gente vai começar a tomar as medidas cabíveis. Aí já é, no caso, já as medidas jurídicas cabíveis, né? Sim, com certeza. E a sessão de ontem também foi marcada por aprovação da LDO, isso é nenhum problema. Tivemos aí também essa questão das emendas impositivas. E também tivemos polêmica em relação à vereadora Poliana Brito. Poliana Rocha. Rocha, aliás. Eu confundo, eu faço uma fusão, viu, meu primo? De Tereza Brito com Poliana Rocha, é tudo do PV, aí eu faço essa confusão, entendeu? Mas mãe e filha. Exatamente, são muito próximas e, enfim, a vereadora Poliana Rocha, inclusive antes de ser eleita vereadora, trabalhava com a então vereadora Tereza Brito, que foi para a Assembleia e ela assumiu o lugar dela e foi reeleita, né? A vereadora ocupou a tribuna e fez denúncias, né, contra um secretário da prefeitura, né? Olha, infelizmente essa situação ocorreu. A Câmara Municipal é uma instituição que visa e protege os direitos e garantia das mulheres. Quantos projetos de lei nós já aprovamos nesse sentido naquela casa, e nós não poderíamos permitir que tais condutas passassem despercebidas pela Câmara Municipal de Teresina, já que em alguns depoimentos feitos lá, pessoas que entraram em contato com o secretário de Finanças dizem que ele mesmo admitiu que realmente extrapolou. E o que é que eu sempre digo? Aqui nós não estamos discutindo a capacidade... Mas é uma conversa, assim, não é querendo passar panos quentes e nada, mas se você imaginar que um secretário também cheio de... Por exemplo, agora teve esse problema da redução de 23 milhões de reais mensais, né, uma pasta complicada, com muitas atribuições... uma conversa não resolveria, um pedido formal de desculpa, Douglas, o que eu quero dizer é que, independente dos problemas que se apresentem, ninguém está pedindo para alguém dizer sim sempre, ninguém está pedindo isso. O mínimo que a pessoa tem que ter é educação, principalmente quando eu me refiro às mulheres. Você não pode achar porque é um secretário de uma pasta importante, você pode destratar e gritar às pessoas, principalmente às mulheres. Isso tem nome. É agressão verbal, é agressão psicológica, é assédio, enfim. Então o fato, ele aconteceu. E aqui eu não estou julgando a capacidade técnica de ninguém e nem a pessoa bem seja, estou julgando o fato, o que aconteceu. E se nós somos defensores dos direitos e garantia das mulheres, se existe secretaria para isso, como é que nós vamos permitir que um fato como esse passe em branco? Até agora não houve nenhuma retratação. E eu sempre digo
Quem comete agressão psicológica contra uma mulher pode ser capaz de cometer uma física. Não estou dizendo que vai cometer. O que eu acho é, quem ocupa um cargo público, ele deve ter o mínimo a sensatez de tratar bem as pessoas, independente de ocupar cargo político ou não, quem está por trás da conversa. Você já imaginou um presidente de Câmara Municipal de Teresina tratando mal as pessoas que vão ali, a imprensa, as mulheres que fazem parte da imprensa? Então, o que nós queremos, o mínimo, é respeito. Porque quando um vereador vai lá, ele não vai representando seus interesses pessoais, ele vai representando uma parcela da população que o elegeu para lutar pelos interesses da cidade. Vereador, agora vamos falar sobre política. O senhor já falou da parte administrativa, falou da parte de funcionamento da Câmara, a pauta foi limpa, está tudo certo, não tem nada pendente. O que se fala muito é sobre uma proximidade do senhor, que é pré-candidato a prefeito pelo PDT, do deputado federal Marcos Aurélio, que é também pré-candidato a prefeito pelo PSD, que poderia sair uma dobradinha entre Samuel e Marcos Aurélio. Ao mesmo tempo, né, o presidente da Assembleia Legislativa, por exemplo, disse que o senhor seria um bom vice, caso ele seja escolhido como candidato a prefeito do partido. O senhor é cortejado pelo PT, pelos outros partidos. Mas vamos começar por essa primeira questão. Há essa afinidade? Há uma possibilidade de ser uma chapa entre PDT e PSD? Na verdade, Douglas, toda a minha vida política eu procurei ter diálogos com ambos os segmentos, independente do lado A, do lado B e do lado C. Não é à toa que cheguei à presidência da Câmara Municipal de Teresina. E nesse processo de pré-campanha, eu venho dialogando bastante com os pré-candidatos. Faço parte de um grupo, que é o grupo do governador Rafael Fonteles, que eu não tenho a menor dúvida que será o principal condutor desse processo no nosso campo. E hoje eu defendo que o momento é dos partidos definirem seus candidatos e apresentarem para a sociedade, para que a sociedade possa melhor entender e ver com qual pré-candidato ela se identifica. Então, o Marcos Aurélio é candidato pelo PSD, no PDT tem o vereador Enzo Samuel, no PT existe essa disputa lá interna. Exatamente, do outro lado não é diferente. A prefeitura, o candidato natural à reeleição é o doutor Pessoa, mas são nomes que vão se apresentar para a cidade e a cidade vai poder opinar. Esse momento de composição, ele será mais à frente. Lógico que pode haver uma composição Enzo e Marco Aurélio e Enzo, assim como os outros partidos que fazem parte do nosso campo político, que hoje tem um líder maior, que é o governador Rafael Fonteles, e que não tem a menor dúvida que no momento certo a decisão final passará por este nosso líder. Mas, todavia, eu defendo que esses nomes se apresentem e, ao final do processo, a gente possa ter uma candidatura única para que possa ser bastante competitiva. O senhor já defende essa candidatura única ainda no primeiro turno? Quer dizer, todo mundo lança, vai em frente, segue a avaliação, no final se faz um balanço. Vamos pegar a avaliação do povo, se existe A que está melhor, se existe B, porque a gente não pode unificar. Né? Se o objetivo final é cuidar bem da nossa cidade de Teresina, apresentar um nome que possa realmente ser um grande representante, ser um grande gestor, não tem que ter questão de ego. Então, eu defendo hoje essa ideia, que os nomes se apresentem, possam fazer pré-campanha, para que no momento certo possam dialogar e, quem sabe, aí ter um candidato único. Quem sabe? Pode ser que não tenha, mas eu sou defensor dessa ideia. Mas aí o senhor também considera, por exemplo, se houver muita dificuldade, a possibilidade desse campo do governador Rafael Fonteles, cada um lançar e se juntar no segundo turno? Também pode ser que isso aconteça, né? Então vai depender das estratégias políticas adotadas por cada partido e digo e repito, principalmente pelo líder maior desse processo do nosso campo, que é o governador Rafael. O senhor conversou com o governador recentemente, circulou em bastidores, que o senhor foi lá e ele teria perguntado, presidente, se o senhor continuar, o governador teria perguntado se o senhor mantinha sua candidatura, o senhor mantém a candidatura, está mantida e tal. Então o plano B, não, o plano B é a candidatura. Ocorreu essa conversa com o governador? Não, na verdade, o governador Rafael, quando a gente se encontra, é para tratar de pautas administrativas. O governador é cartesiano, ele não tem esse negócio de rodear muito, ele vai direto ao ponto. Ele sempre diz que o processo da eleição, ele vai discutir um pouco mais à frente. Então, toda vez que nós nos encontramos, nós tratamos de pautas administrativas.
Presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você fala muito em base do prefeito, base aliada, base de sustentação. E também, o que não é comum, mas se fala muito, o senhor foi o coordenador entre os vereadores da campanha do governador Rafael Fonteles, não é? E eu queria saber do senhor o seguinte, falando em tempo, pode não soar bem, mas se fala muito isso nos bastidores. Qual é a base hoje do governador Rafael Fonteles na Câmara, de vereadores que apoiam o governador? Olha, eu acho que é muito cedo para a gente avaliar sobre isso. Baseado na eleição que passou, o apoio que foi dado a ele e que continua, obviamente, né? A base principal que ele tem que ter construída é dentro da Assembleia, onde vai pautar os problemas e os projetos de lei que tramitam para beneficiar o Estado. É muito cedo. Eu acho que primeiro precisa se definir quem é o candidato. Mas assim, eu estou falando de que apoia o governador. Foram quantos na eleição? Acho que chegamos a 18 ou a 19 vereadores. Se mantém esses vereadores ao lado do governador. É o que eu disse, aí vamos depender de quem será o candidato do governo, né? Isso também vai contar muito. Até o momento todos estão, né? Aí vai depender depois de quem é, quem não é, quem fica, quem não fica, quem fica. Vai... Existe a perspectiva que todos estejam, mas é como eu disse, é uma eleição, será uma eleição atípica. Né? Foi muito antecipada, né? Foi muito antecipada. Então, e essa questão da base, assim como foi na eleição para governo, é uma relação que você vai construindo durante o processo eleitoral. Quer dizer, a relação que veio do processo eleitoral é uma, a que vai sair desse processo eleitoral é outra. Pode ser que você comece com 15 vereadores na base e não tenha nenhum. Pode ser que você comece com 1 e tenha 10 mais à frente. 12, Então isso vai depender muito do processo eleitoral. A relação do governador Rafael Fonteles com todos os vereadores que o apoiaram em relação às emendas, continua essa relação, a liberação de emendas, Olha, ajuda? Ele sempre disse, ele tinha um diálogo que não vamos deixar ninguém para trás. E o governador Rafael, ele busca muito cumprir com isso que ele fala. E até mesmo porque ele quer ter uma série de investimentos na cidade de Teresina, quebrando esse paradigma que o Estado não tem obra, não tem investimento aqui em nossa capital. E para que ele possa fazer isso, ele precisa da participação popular, da participação de líderes comunitários e principalmente dos vereadores que conhecem bem a nossa cidade. Então a ideia é que possa se ampliar cada vez mais essa participação dos vereadores, inclusive destinando obras a serem realizadas em nossa capital. Para encerrar, presidente, como é que está a conversação do PDT em relação à formação de alianças? Olha, o PDT hoje, ele trabalha para conseguir construir e viabilizar esta candidatura majoritária para a disputa da Prefeitura de Teresina e, paralelo a isso, trabalha a construção de uma chapa proporcional. Essas alianças com aliados, é lógico que elas vão acontecer futuramente. Primeiro, os candidatos dos partidos vão tentarem se viabilizar perante ao povo, que não adianta ter acordo costurado político A, B e C, se eu não tenho o principal apoio que é do povo, se eu não me identifico com a população de Teresina. Então, esse é o primeiro passo. E, posterior, você trabalha essas alianças políticas. Agora, o vereador Alain Brandão deve sair do partido, né? Ele já declarou apoio à reeleição, à campanha de reeleição do doutor Pessoa e já está, inclusive, vai indicar ou já indicou cargos e deve sair do PDT, né? Olha, eu aposto e torço e estamos de braços abertos para que o vereador Alain Brandão continue do PDT. Ele é um grande quadro, uma pessoa super preparada, foi o relator do orçamento no ano passado, está presidindo a Comissão de Orçamento e Finanças, então um quadro como esse ninguém quer perder. O que eu puder trabalhar para que a gente possa ter o Alain Brandão do nosso lado, nós vamos trabalhar. É um grande irmão que a vida me deu, que eu sempre digo que a política me deu, e um excelente profissional, um excelente parlamentar, um excelente vereador. Agora, para encerrar de verdade, porque me veio aqui outra questão. O PDT hoje, com essa relação que o senhor tem bem próxima com o governador Rafael Fonteles, tendo sido líder aqui na capital, que congregou todos esses parlamentares que o apoiaram, o PDT, como é que está hoje? Porque nacionalmente o PDT sempre foi bem próximo ao PT. Sempre foi bem próximo. Como é que está o PDT hoje? Especificamente, o presidente, o vereador Evandro Whitton, que sempre foi mais ligado aí a Silvio Mendes, Firmino Filho. O partido hoje está mais próximo do Karnak? Digo e repito, vamos trabalhar para ter uma candidatura própria e essa candidatura própria sendo diretamente interligada
com outros partidos que fazem parte da base do governo. Então a ideia é que o PDT esteja nesse campo que tem como líder maior o governador Rafael Fonteles. Presidente, obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui. Bom descanso. E descanso entre aspas, né? Porque não tem sessão, mas os vereadores continuam trabalhando, né? Só explicar, se me permite, Douglas. O recesso é das sessões, mas a Câmara continua funcionando, o vereador continua indo trabalhar administrativamente, fazer as visitas externas, então a gente continua trabalhando. Então, vamos continuar em contato para a gente trazer as atualizações do Legislativo e também as expectativas para o segundo semestre, porque aí tem mais novidades, já mais próximo do ano eleitoral. Obrigado pela aceitação do convite, presidente. Eu que agradeço, Douglas.